tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo. Bem-vindos a mais um vídeo Off Road. Eu sou o Wendel Macedo, sejam muito bem-vindos. Bom, antes de começar a falar sobre as curiosidades, eu queria falar que tudo que tiver nesse vídeo é uma percepção minha, tá, galera? Eu não tô querendo aqui implementar verdades nenhuma, coisas que eu fui atrás, que eu estudei, que eu vejo no dia a dia, então essa é uma verdade muito minha. Eu moro numa cidade extremamente minúscula no interior dos Estados Unidos, então é assim, do tamanho dessa trolha, eu conheço muito pouco o espaço americano. No dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos conquistaram a sua independência. E assim como no Brasil com os portugueses, os ingleses vieram pra cá apenas para arrancar tudo que tinha de bom e levar embora pra Europa. Por aí que bravos e destemidos guerreiros resolveram ter esse tipo de conversa. E aí, chato, bora montar um bagulho novo aí, mano? Uai, mano, eu topo, aí. Qual que é a parada? Então, eu tava pensando a gente fechar o cerco disso aqui e montar tudo do zero. Começar tudo de novo, tudo do nosso jeito. Uai, demorou então, fechou, mano. Bora fazer isso aí, vamos fechar a cerca, não deixar ninguém entrar e ninguém sair dessa porra. Então demorou. Desde então, os Estados Unidos é um país meio que sitiado, digamos assim. A economia é diferente, a forma de governar o país é diferente, as medidas são diferentes praticamente de todo mundo. Aqui não se usa quilos, se usam libras, aqui não se usam quilômetros, se usam milhas. Assim como arroz e feijão no Brasil, o café, ele é a cultura dos Estados Unidos. Implementado desde criança, as pessoas consomem café de manhã, à tarde e à noite, para se sentirem mais produtivas. Os motoristas aqui, eles costumam ser educados, certo? Nem tanto. É uma verdade que talvez se aplique a qualquer lugar do mundo. As pessoas que são educadas, elas são realmente educadas. As pessoas que são grossas em qualquer lugar. Todo lugar tem um babaca. A educação no trânsito deles aqui é diferente porque eles não ultrapassam para a faixa do vizinho. Raramente vocês vão ver acidentes porque um indivíduo passou para outra faixa sem avisar. Mas nas rodovias, eles andam igual uns loucos. A faixa que eu ando em média é 120 km por hora. E quando eu olho pro lado, tem nego rasgando a lateral. 120 km por hora. E aqui ninguém tem direção defensiva. Se alguém resolver jogar o carro pra cima deles, eles não sabem como reagir. Eu considero que eles são bem barbeiros. Já bateram no meu carro, parado no estacionamento 5 vezes. O carro estava lá parado no estacionamento. E foi alguém lá e pam! Os americanos são viciados em esportes. Mas assim como as outras coisas que eu falei lá atrás, que eles sitiaram o país, eles excluíram o futebol. Porque o futebol é uma coisa de grandeza mundial e a gente não pode participar disso porque a gente tem que fazer alguma coisa apartada. Então, em sua grande maioria, futebol americano, basquete, beisebol, hóquei, entre outras coisas. O lazer que eles têm aqui nessa região do país, atividade outdoor. Gostam muito de sair para acampar, caçar, uma coisa que eu acho extremamente estúpida. Gostam de pescar, de andar de barco. A comida que é horrível! Deus me livre, que comida ruim. Os americanos não têm um prato típico. Todo lugar que você vai, todo restaurante que você vai, ou ele é italiano, ou ele é chinês, ou ele é tailandês, ou ele é mexicano, principalmente mexicano. Perguntei para vários americanos: ei, qual é o prato típico de vocês aqui? Ninguém soube me responder. A publicidade aqui, ela é bastante engraçada. Quando você vai assistir propaganda, você percebe que tem um humor muito bacana ali. E ele é meio bobo também. Só que ela tem um tipo de ética diferente aí do Brasil. Aqui a Coca-Cola pode falar da Pepsi, a Pepsi pode falar da Coca, o McDonald's pode falar do Burger King, Subway mete o pau em todo mundo. Aqui não tem muito aquele mimimi, aquela restrição de danos morais, exposição gratuita. Na verdade não, na verdade eles até gostam que falem da marca deles, independente se for falar mal ou não, porque eles são lembrados. E ainda dentro disso, a cada 10 propagandas, 6 são de comida. Não que isso seja ruim, não que isso não aconteça em outro lugar do mundo. As outras são de tecnologia, ou de brinquedos, ou de sites de relacionamento. Os relacionamentos aqui possuem algumas regrinhas. Primeira vez que se encontram, as pessoas não se beijam, não se tocam. Então existe essa coisa de, o primeiro encontro a gente não pode beijar. No segundo também não, a gente tem que conhecer e tal, e ver se tem alguma química assim bacana na conversa. Terceiro em diante começa a rolar alguma coisa mais íntima. Não é a regra pra todo mundo, mas as pessoas que eu converso, eu vejo constantemente elas falando a respeito disso. Nisso surgiram as culturas dos Match.com. A gente tem vários sites aqui de relacionamento que a pessoa vai lá, cadastra o seu perfil, coloca lá todos os seus anseios, suas vontades, os seus gostos, e aí começam a cruzar esses dados. Mas esses sites não são novidades, esses sites existem desde a década de 90. Antes desses sites, esses relacionamentos aí por correspondência era feito através de telefone
ou de grupos organizados entre cartas. É uma cultura muito forte que as pessoas de fato têm muita dificuldade de se envolverem. As pessoas têm muita dificuldade de se relacionar entre elas. Que é o que está acontecendo praticamente no mundo inteiro hoje em dia. O WhatsApp virou febre. Então a ligação virou prova de amor. Nessa região do país que eu me encontro, a maioria dos imigrantes que estão aqui são porto-riquenhos, portugueses, indianos e brasileiros. A segunda língua aqui é o espanhol disparado, praticamente todo lugar fala espanhol. E as pessoas mais rudes que eu conheci aqui nesse país, as pessoas que são mais sem educação, que são mais aforadas, que são mais grossos de todos, são os portugueses. Eu já falei isso anteriormente, mas eu sou meio suspeito pra falar, porque eu vim de Goiânia, né, amigo? Na grande maioria, as mulheres não são tão bonitas assim. Quando tem uma mulher bonita, puta que pariu, irmão. A mulher é bonita mesmo. Quando você olha assim, você fala assim, de que filme que essa mulher saiu? Mas são raras exceções. Agora, de sua grande maioria, não tem aquela beleza, não são cuidadosas como as mulheres brasileiras, como as mulheres de Goiânia, por exemplo, que se cuidam bastante. Agora, os homens, em sua maioria, eles são bem vaidosos. Cuidam muito bem da barba, andam aí cheirosos, eles cuidam da aparência. E isso me remete à lei da procura e da oferta, amigo. É assim que acontece com qualquer coisa que existe no mundo inteiro. Lá em Goiânia tem 3 mulheres para cada homem. Logo as mulheres têm que partir pro ataque. Aqui tem muito mais homem do que mulher. Então os caras cuidam mais, vão fazer seu charme, vão dar um jeito aí. Os jovens aqui só viram de fato adultos depois dos 21 anos de idade. 16 anos ele já pode tirar a carteira de motorista e dirigir. Mas ele só pode beber e ir em festas onde tem bebida depois dos 21 anos de idade. Ele não pode fazer isso antes. Se for pego, o responsável adulto que tiver com ele vai preso na hora porque deixou um jovem menor de 21 anos beber. Considerada Land of Free, a terra dos livres, ou a terra da liberdade. E quando a gente dá uma volta aqui e conhece algumas coisas, a gente vê que não é bem assim. Eu, por exemplo, já passei por um caso de não poder filmar, ninguém não estava filmando o rosto de ninguém, mas eu não poderia filmar um estabelecimento, eu não poderia filmar alguma coisa porque era proibido. Então não tem tanta liberdade assim. Após um certo horário aqui, ninguém anda na rua a pé. Qualquer pessoa andar na rua a pé será abordado pela polícia. O que você tá fazendo aí? E provavelmente se ele tiver com algum problema, ele vai ser ajudado pela polícia também. E isso é muito bom. Eu entendo até que pelo bem maior, pela segurança, mas eu não vejo isso muito como liberdade, não. As pessoas são muito mais reservadas, que por um lado é muito bom, como eu já falei, por outro lado é extremamente ruim, porque elas não se interagem, elas não têm um relacionamento, elas não conhecem mais pessoas, elas não fazem com que viram um ciclo gigantesco de amizade. Eu conheço 4 estados ainda pelo tempo que eu estou aqui, que é o estado de Massachusetts, o estado de New Hampshire, o estado de Maine e o estado de Nova York. O país é dividido em 50 estados e cada estado tem sua legislação. Aqui no estado de Massachusetts, por exemplo, ninguém pode comprar bebida alcoólica sem a carteira de motorista. E você não consegue comprar bebida alcoólica em supermercado. Só existem bebidas alcoólicas em lojas autorizadas que chamam Liquor Store, que é praticamente como se fossem as distribuidoras aí no Brasil. E contrapartida, se você for no Walmart em Maine ou New Hampshire, você consegue achar cerveja e bebidas alcoólicas no próprio supermercado. A segurança aqui é excelente, não tem nem o que falar, porque de fato é totalmente diferente do que eu já vi na minha vida. Só como eu já falei, eu moro no interior de um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos. Eu não sei como é morar numa cidade grande aqui ainda. Os direitos trabalhistas aqui. Bom, esse é um assunto que depois merece um vídeo só pra ele. Porque tem muita gente que acha que tudo é maravilha, que é só 100%. Direitos trabalhistas são praticamente diferentes, com algumas coisas em comum. Aqui você não precisa de carteira de trabalho. As pessoas, em sua maioria, recebem por hora. O mínimo aqui é 7,25 a hora. Isso é o mínimo que a pessoa cadastrada, uma empresa cadastrada, pode pagar. Tem todos os impostos em cima do seu salário, igualzinho tem no Brasil. Então é a caralhada de desconto mesmo. São mais ou menos em torno de 18 a 22% de desconto em cima do seu salário. Só que tem algumas coisas que é meio sem noção também. E uma delas é as férias. Férias é um momento sagrado. Agora você tem direito a 1 semana de férias depois de 1 ano. Você tem direito aí a 3 semanas de férias depois de 5 anos de empresa. Isso é muita loucura pra minha cabeça, eu não consigo entender isso. Bom, o clima aqui é muito louco, é muito doido. As 4 estações são muito bem definidas. O inverno é inverno mesmo, o verão é calor de verdade. Outono você vê as folhas caindo, primavera você vê as flores brotando. No verão vai anoitecer 9 horas da noite. Já no inverno, o dia escurece 4 horas da tarde. Parece aquele filme 30 Dias de Noite. É
É isso aí, parece esse filme aí. E aí nós temos temperaturas que variam entre 40 graus positivos. Eu tô falando em graus Celsius pra já fazer a conversão pra vocês, mas o grau que é usado aqui é o Fahrenheit, tá? E no inverno a gente tem 28, 30 graus negativos, que deixa qualquer um de bigode congelado. Geralmente aqui as pessoas são bem mais altas, né? Eu digo os americanos, as pessoas são nascidas aqui. A média de altura dos homens, por exemplo, é entre 1,80 e 1,90. E a média das mulheres também é entre 1,75 e 1,85. As bichinhas também são bem gigantes. O mesmo tempo que tem um horário de verão no Brasil, aqui tem um horário de inverno. E é exatamente o oposto. Aí aumenta uma hora que diminui uma hora. Nesse período nós temos 3 horas de diferença. Quando acaba o horário de verão, basicamente na mesma época que acaba o horário de inverno aqui, fica apenas 1 hora de diferença e fica mais tranquilo, conversar, pra ligar, pra trocar ideia com os amigos, com os familiares. Você não vê muitas pessoas consumindo álcool não. Mas o que tem de nega aqui usando droga não tá escrito no gibi. Todo tipo de droga, como maconha, cocaína, heroína, o negócio é muito feio. Os jovens aqui começam a dirigir cedo, praticamente com 16 anos, já pode tirar a carteira. E como eu moro no interior aqui, eu entendo que todo interior, mais ou menos, dos Estados Unidos basicamente funciona dessa forma. Não tem ônibus para todo lado, não tem metrô, não tem nada disso. Onde as pessoas são mais por conta própria, quase todo mundo tem carro. E logicamente, para você tirar a carteira de motorista é $35. Isso facilita bastante também a vida de uma pessoa na hora de pensar, bom, se eu bombar, não vou ter que vender um rim para fazer outra carteira de motorista. Para minha surpresa e para o meu desespero, as pessoas aqui nessa região onde eu moro não conhecem muito de rock. Eu jurei que eu estava mudando para um lugar que as pessoas seriam influenciadas pelo rock o tempo inteiro, que todo mundo saberia tudo e que só conversaria com enciclopédias do rock aqui. Não, isso não aconteceu. Em Goiânia o pessoal conhece muito mais rock do que aqui. Pasmem, tem gente aqui que não sabe o que é U2, Pearl Jam e não sabe o que é Nirvana. E eu me lasquei. Coisa interessante que eu acho muito massa é que assim, você quer vir para os Estados Unidos? Deixa suas crenças limitantes fora do país. Cara, esquece tudo que você ouve a respeito disso. As pessoas querem botar pilha na sua cabeça, falando as coisas, tira isso pra fora da sua vida. Porque aqui os brasileiros são muito bem vistos pelos americanos. Uma vez eu tava escutando um dos donos do Dunkin' Donuts, conversando com a gerente lá, e aí, esse menino aí é bom? Aí ela virou e falou assim, ele é brasileiro, né? Então você já sabe, trabalha bem pra caramba. Foi muito massa ouvir esse tipo de coisa, porque é muito mais bem visto pelos americanos do que pelos próprios brasileiros que moram aqui. Desse lado de cá onde eu estou, Massachusetts, faculdades, né? As universidades aí giram mais em torno de negócios, de administração e de gestão. Outra curiosidade também, muito brasileiro folgado gravando vídeo aqui falando, Porque no Brasil é uma zona, o Brasil é cheio de feriado, porque aqui só tem feriado no Natal e olha lá. Mentira! Aqui tem feriado pra caralho. Ao todo são 29 feriados ao longo do ano, onde todas as crianças tiram folga da escola e empregos públicos também param nesses 29 feriados. Então, a maioria que trabalha é os mesmos que trabalham no Brasil. Ou trabalham em construção, ou porque trabalham em empresas 24 horas, como call center, alimentação, como shopping center. Então não vem com essa história de que no Brasil tem muito feriado que nos outros países do mundo existe, não. Os americanos são bem tolerantes em relação à linguagem. Eles já estão acostumados com essa quantidade de imigrante que existe por aqui. Em contrapartida também, tem muito nego folgado que chega aqui e não aprende uma palavra em inglês e nem se esforça para isso acontecer. Gente, na boa, vamos lá. Você tá indo para um país, faça um esforço mínimo para tentar falar a língua do país onde você tá indo. O americano em si é um pão duro de mão cheia. E eu falo isso não criticando. Eu acho isso muito importante. Inclusive, para ditar a regra da economia do país. Ele simplesmente não compra. Não adianta falar de combustível isso, combustível aquilo, se no Brasil, a cada ano que passa, vendem mais e mais carros. Simplesmente não comprar, eu acho que é a maior revolução que uma pessoa pode fazer. Basicamente, aqui todo mundo é culpado até que se prove o contrário. E uma das histórias que mais me chamou atenção foi de um menino, esse jovem de 20 anos, ele simplesmente deu uma carona para uma menina de 17 anos. A menina chegou na casa dela falando que foi molestada, que foi estuprada, que o menino fez o caralho a quatro com ela e o menino foi preso imediatamente. Ela não precisou provar nada, ela não precisou fazer corpo de delito, não tinha acontecido nada. E ela inventou para poder prejudicar o cara. Então ele é um ex-presidiário, um ex-condenado, um adolescente idiota, acordou um dia e resolveu que ia foder com a vida dele. Eu acho que tinha que ter uma prensa, uma repressão, uma pena pra pessoa que mentiu. Então é isso, galera. Então muito obrigado por ter acompanhado mais um vídeo do canal Rock Road. Entre aqui então nas minhas redes sociais e me adicionem lá. Vamos ser coleguinhas, vamos ser amigos. Se inscrevam no canal aqui que é muito importante pra mim. E se você ainda não viu os últimos vídeos, por favor, clique no link abaixo aqui. Os vídeos estão aparecendo aqui agora.
e assistam os vídeos passados, acompanhe o canal, se inscreva, é muito importante pra mim, e faz a gente fazer essa interatividade toda, e é pá, e valeu demais, e let's hit the road! Bom, basta mais. Beijo pra família. Let's